Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, bem, todo mundo acha que conhece, o Natal. Mas vamos olhar por um ângulo completamente inesperado. Um ângulo bem diferente, né? Exato. Nossa base vai ser um trecho do livro Boas Novas de Grande Alegria, de John Piper. E a proposta dele é, no mínimo, ousada. Bastante ousada. Ele diz que, para entender o presépio, a gente precisa começar não em Belém, mas numa sala de tribunal diante de Pôncio Pilatos. É. Quando a gente ouve isso pela primeira vez, soa estranho. Confesso que eu pensei, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É um jeito de virar a história toda de cabeça para baixo, né? Mas funciona. Geralmente o Natal é sobre o começo. Anjos, pastores, um bebê. Sim, a parte, digamos, mais poética. E o Piper nos convida a ir lá para o final da história. Para um momento de tensão máxima, política, existencial, para encontrar a declaração de propósito mais clara de todas. É como se ele dissesse, se você quer saber o porquê da primeira cena, precisa ouvir o diálogo da última. Exatamente isso. E o diálogo é aquele super famoso de João, capítulo 18. Pilatos, com aquele ar meio cínico, pergunta para Jesus, então, você é rei? E a resposta de Jesus é o centro de tudo que a gente vai conversar hoje. Ele diz, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E o autor chama essa frase dita sobre a ameaça de morte de um grande texto de Natal. É um paradoxo, né? Um paradoxo que a gente precisa desvendar. Um paradoxo fascinante, porque ele nos força a mudar a pergunta. Como assim? A história do Natal geralmente nos leva a perguntar como. Como ele nasceu? O milagre do nascimento virginal, a estrela, os magos. É uma história cheia de comos, verdade. Mas olhar por essa ótica, a ótica de Pilatos, obriga a gente a focar no porquê. Ah, entendi. E aí, de repente, a narrativa toda ganha uma outra profundidade. É uma boa maneira de colocar. Então vamos começar por aí. Por que olhar para o fim da vida de Jesus para entender o começo? Parece contraintuitivo. Parece mesmo. É como começar a assistir a um filme pelo final. Exatamente como começar um filme pelo final. E às vezes é só no final que a gente entende o que a primeira cena realmente significava, né? Faz sentido. Ao colocar essa declaração de propósito no centro, o argumento é que o nascimento de Jesus não foi tipo um evento acidental. Certo. Nem só o começo de uma vida notável que por acaso terminou de um jeito trágico. Foi o passo inicial de uma missão deliberada, com o objetivo definido desde antes do primeiro choro. Ou seja, a cena com Pilatos não é só o fim trágico. É a confirmação do porquê de tudo. Perfeito. Ele está praticamente dizendo, lembra daquele bebê na manjedoura? Ele nasceu para isso, para este momento, para este testemunho. Precisamente, o fim ilumina o começo. A declaração final dele, sob juramento, por assim dizer, conecta os dois pontos. Não são eventos separados. De forma alguma. Nascimento e julgamento não são eventos separados, mas o ponto de partida e o ponto de chegada da mesmíssima missão. O que ele afirma ali para Pilatos é o motivo pelo qual ele entrou no mundo. E é aí que a linguagem que ele usa se torna crucial. Absolutamente crucial. Sabe, essa frase de Jesus sempre me pareceu um pouco repetitiva. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Só como a mesma coisa, só que dita de duas formas diferentes. Talvez para dar ênfase, sei lá. Muita gente pensa isso. Mas o texto do Piper sugere que existe um universo de significado nessa diferença. É isso. É a chave de tudo. E não é só um detalhe poético, sabe? O autor argumenta que essa é uma das distinções teológicas mais importantes do Novo Testamento. Uau! Pensa bem, nascer é algo que acontece com todos nós. É um evento histórico, biológico, descreve a nossa entrada na existência. Certo, é o nosso ponto de partida. Mas vir ao mundo, isso implica movimento. Implica uma origem em outro lugar. Ninguém diz eu vim ao mundo no sentido de que viajou de algum outro ponto para cá. Mas é exatamente isso que está sendo dito aqui. Espera aí, quer dizer que ele não começou a existir quando nasceu.
ele já existia antes de nascer Exatamente. e conscientemente veio para o nosso mundo, essa é a ideia. É exatamente essa a ideia. Dizer eu nasci aponta para a humanidade dele. Ele foi um bebê real, de carne e osso. Ok. Mas adicionar "e" para isso, vir ao mundo, aponta para algo a mais. Aponta para sua pré-existência. A ideia é que a pessoa de Jesus, sua consciência, sua identidade, seu ser, não passou a existir na manjedoura. Isso é muito profundo. O nascimento não foi a origem de uma pessoa nova, mas, como o autor descreve, a chegada ao nosso mundo de uma pessoa infinitamente antiga. É o conceito da encarnação. Encarnação. Um ser eterno e pré-existente que assume a natureza humana. Exatamente. Entendo a distinção teológica, mas para alguém mais cético, isso não poderia ser só uma questão de semântica? Um jeito mais, sei lá, dramático de falar? É uma ótima pergunta. O que nos convence de que é mais do que isso? É uma pergunta justa. E a resposta, segundo o texto, está no fato de que essa ideia não aparece só aqui, isolada. É um tema que percorre as Escrituras. Ah, claro. Se for verdade, não pode ter surgido do nada no Novo Testamento. Teria que haver rastros dela antes. E tem. Tem. E o rastro que ele aponta é impressionante. É do profeta Miqueias, capítulo 5, escrito uns 700 anos antes. 700 anos. Ok, estou ouvindo. A profecia diz: E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uau! Lendo com essa lente agora, a frase fica muito mais poderosa. Fica, né? Ele está dizendo que de uma cidadezinha específica, Belém, vai sair um governante. Isso é o nascer. Sim. Mas, ao mesmo tempo, as origens dessa pessoa são desde os dias da eternidade. Isso é o vir ao mundo. Bingo! A profecia já continha a mesma dualidade. Lembro da primeira vez que li Miqueias depois de entender essa ideia da pré-existência. De repente, uma profecia que parecia um pouco obscura se acendeu, sabe? Sim, sei bem como é. Foi como encontrar uma peça de quebra-cabeça que eu nem sabia que estava faltando. A profecia cria essa tensão incrível. O governante virá de um lugar físico, limitado, Belém. Uhum. Mas sua identidade, sua essência, não está presa ao tempo ou ao espaço. Ele é, ao mesmo tempo, local e eterno. E isso dá um novo contexto para o próprio milagre do nascimento virginal, certo? Com certeza. Porque, pensando bem, é um milagre biológico, mas essa ideia da encarnação é um milagre de outra ordem, uma ordem cósmica. Perfeito. O argumento de Piper é que o milagre do nascimento virginal, por mais extraordinário que seja, não é o evento principal, é um sinal. Um sinal. É tipo um outdoor luminoso apontando para um milagre ainda maior. O como ele nasceu de uma virgem sem um pai humano serve para nos alertar sobre quem ele era. Alguém que não se originou da biologia humana. Exato. Alguém cujas origens são desde a eternidade. Em outras palavras, a forma em comum como ele nasceu não era o ponto final. Era um grande letreiro de neon apontando para o fato de que a sua própria existência, a natureza de quem ele era, pertenciam a uma categoria completamente diferente. Ok, isso muda tudo. Porque se Jesus existia antes, se ele era essa pessoa infinitamente antiga, Sim. então seu nascimento não foi algo que simplesmente aconteceu com ele, como acontece com a gente. Foi uma decisão, um ato consciente. Exatamente. O autor usa uma frase que me pegou de jeito. Ele pensou em ser nascido. Isso é vertiginoso. É implicação lógica, não é? Se ele pré-existia e veio, então houve intenção, houve um plano. E isso transforma a imagem do Natal. O bebê na manjedoura não é só uma vítima passiva das circunstâncias. Não mesmo. Ele é o protagonista ativo de um plano divino que ele mesmo ajudou a arquitetar. E essa ideia de um plano me leva a pensar no custo. Implica uma escolha. Uma escolha gigantesca. Uma escolha de trocar, sei lá, a glória da eternidade por fraldas,
Por dependência total, por limitação, fome, dor. E, finalmente, por sofrimento e morte. Pensar nisso como uma escolha deliberada dá um peso emocional à história que é quase esmagador. Exatamente. A vulnerabilidade do Natal se torna ainda mais chocante quando a gente vê não como uma condição imposta, mas como uma condição assumida. A escolha consciente pela fraqueza. Pela dependência. E isso nos leva de volta à pergunta inicial. Se foi um plano tão custoso, qual era o objetivo? Por que fazer tudo isso? E a resposta, imagino, está na mesma frase com que a gente começou. Sim, voltamos para a sala de Pilatos. O plano está ali, declarado em alto e bom som, a fim de dar testemunho da verdade. Todo esse drama cósmico, a decisão de entrar na história, o nascimento em Belém, tudo para servir como testemunha da verdade. Tudo isso. Mas verdade é uma palavra tão ampla, tão filosófica. O próprio Pilatos pergunta com desdém, o que é a verdade? O que nesse contexto essa verdade realmente significa? É um conjunto de regras? Uma filosofia? O texto de Piper desdobra isso de uma forma muito bonita. Não é uma verdade abstrata. Primeiro, ele argumenta que Jesus não veio apenas para falar sobre a verdade como um professor ou um profeta. Ele fez mais do que isso. Muito mais. Ele era a verdade em pessoa. Sua própria existência como Deus-homem era o testemunho. Era como se a própria realidade tivesse se tornado visível, palpável. Então, o meio era a mensagem, a encarnação em si já era o testemunho. Exato. Segundo, claro, ele também falou a verdade. Seus ensinamentos, as parábolas, o Sermão do Monte. Certo. Tudo isso revelou como o mundo realmente funciona sob a ótica de Deus. Revelou a verdade sobre o coração humano, sobre o que é o amor, a justiça. E tem um terceiro ponto, né? Sim. E talvez seja o mais profundo. Ele viveu a verdade. E a maior de todas as verdades que ele demonstrou foi a do amor sacrificial. Sua vida inteira, culminando na sua morte, foi a prova viva dessa verdade de que o amor maior consiste em dar a vida pelos outros. E havia um propósito para esse testemunho todo, certo? Não era só uma demonstração para o universo. Tinha um objetivo final. Sim, e essa é a parte que conecta tudo à humanidade. Jesus termina sua declaração a Pilato dizendo: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O plano não era só exibir a verdade, era usá-la como um chamado, como um ímã. A missão era reunir um povo, uma família eterna, como o autor chama, composta por pessoas que reconhecem e são atraídas por essa verdade. Entendi. Então, o plano que começa na eternidade se manifesta na manjedoura e, articulado diante de Pilatos, ele tem como objetivo final formar uma comunidade de pessoas cuja identidade está ligada a essa verdade que ele encarnou e revelou. É uma linha impressionante quando a gente para pensar. É mesmo. Ela vai da eternidade, passa por uma cidade pequena no Oriente Médio, atravessa uma sala de tribunal romana e chega até a formação de uma comunidade global. Uma linha contínua. Vamos tentar amarrar os pontos principais. A primeira grande ideia é que a declaração de Jesus a Pilatos, lá no fim da vida, funciona como uma chave de interpretação. Sim, uma chave que abre o verdadeiro significado do Natal. Isso. Em segundo lugar, a diferença que parecia pequena entre nascer e vir ao mundo. E, na verdade, aponta para uma ideia teológica gigantesca, a da encarnação. Não a criação de um ser novo, mas a entrada de um ser eterno na história. Terceiro, essa ideia não é uma novidade do Novo Testamento, mas já estava presente em profecias antigas, como a de Miqueias. O que dá um fundamento histórico e textual muito forte para esse conceito. E, por último, a consequência de tudo isso. O nascimento de Jesus não foi um acidente, mas um evento planejado. Um passo deliberado num plano eterno. E o motor desse plano era dar testemunho da verdade. Uma verdade que ele era, que ele falou e que ele viveu. É uma visão do Natal que o tira daquela caixinha sentimental de apenas um bebê fofo na manjedoura, né? Totalmente. E o coloca numa escala cósmica, com um propósito definido e poderoso, a fragilidade e a força caminhando juntas. Sem dúvida. A reflexão final que o texto nos deixa é essa conexão perfeita entre o começo e o fim. A manjedoura e a cruz.
Exatamente. O propósito que ele afirmou com tanta coragem diante de Pilatos, já com a sombra da cruz sobre ele, era a mesmíssima razão pela qual ele entrou no mundo como um bebê indefeso. O presépio e o tribunal. Não são opostos. São as duas pontas da mesma missão, ligadas por um plano consistente de testemunhar a verdade. A vulnerabilidade do bebê e a convicção do prisioneiro serviam desde sempre ao mesmo e único propósito. Isso nos deixa com uma última coisa para a gente mastigar. O texto termina dizendo que o plano de Jesus é reunir todos aqueles que são da verdade. Depois de toda essa conversa sobre uma verdade que é eterna, que se fez pessoa, que escolheu a vulnerabilidade, uma questão que fica no ar é: o que afinal pode significar para uma pessoa, hoje, ser da verdade?